Quando construí minha marca de produtos de limpeza a partir da pequena herança que recebi de minha família, nunca imaginei que meu maior desafio não seria empresarial, mas pessoal. Meu nome é Cordélia Vanderbilt Ashcroft, e esta é a história de como perdi tudo para depois recuperar não apenas meus bens materiais, mas principalmente minha dignidade. Aos 37 anos, eu acreditava ter construído uma vida sólida. Noites em claro desenvolvendo fórmulas inovadoras, reuniões intermináveis com fornecedores e a constante luta para que uma mulher fosse respeitada no mercado corporativo haviam resultado em uma empresa próspera. Essência Vanderbilt era uma marca que começava a ganhar reconhecimento nacional, e eu sentia genuíno orgulho de cada produto que levava meu sobrenome de solteira. O laboratório em minha casa era meu verdadeiro santuário. Um espaço amplo e luminoso no andar inferior, convertido especialmente para minhas experimentações. As paredes brancas imaculadas contrastavam com o brilho dos equipamentos de aço inoxidável. Prateleiras cuidadosamente organizadas exibiam frascos etiquetados com ingredientes orgânicos e naturais. Óleos essenciais, extratos vegetais, agentes biodegradáveis. O aroma que pairava no ar era uma mistura peculiar de lavanda, eucalipto e limão siciliano, fragrâncias que se tornaram a assinatura de meus produtos mais populares. Era ali que eu passava a maior parte de meus dias, testando combinações, ajustando fórmulas, criando o que acreditava ser não apenas produtos de limpeza, mas pequenas revoluções ecológicas para os lares americanos. Minha filosofia sempre foi clara. Eficiência não precisava significar toxicidade. Limpeza não deveria vir ao custo da saúde planetária. Esse equilíbrio, essa harmonia entre funcionalidade e consciência ambiental, tornou-se não apenas meu diferencial no mercado, mas minha missão pessoal. A pequena herança que recebi de minha avó materna, Helena Vanderbilt, havia sido o pontapé inicial, $50.000, uma soma que muitos considerariam modesta para iniciar um empreendimento, mas que para mim representava algo muito mais significativo do que seu valor monetário. Era o legado de uma mulher que, em sua época, desafiou convenções ao administrar sozinha uma pequena loja de artesanato após ficar viúva aos 35 anos. Nunca permita que alguém lhe diga o que você não pode realizar, Cordélia. Ela me dizia, suas mãos enrugadas, sempre ocupadas com algum trabalho manual. O mundo está cheio de pessoas prontas para limitar seus sonhos. Não seja uma delas. Aquelas palavras ecoavam em minha mente durante as noites insones no laboratório, quando os experimentos falhavam ou quando distribuidores recusavam meus produtos, alegando que o mercado não estava preparado para alternativas ecológicas. A cada obstáculo, eu ouvia a voz firme de vovó Helena reafirmando minha capacidade. Seu espírito resiliente havia se tornado parte fundamental de meu DNA empresarial. Nathaniel Sterling Ashcroft entrou em minha vida como um furacão de charme e falsas promessas. 42 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, olhar profundamente azul e um sorriso que parecia esconder todos os segredos do universo. Nosso primeiro encontro aconteceu durante uma feira de produtos sustentáveis em Chicago, onde minha pequena empresa apresentava sua primeira linha completa de limpadores multiuso. Ele se aproximou do estande com aquela confiança magnética que mais tarde descobri ser sua marca registrada e também sua arma mais perigosa. Vestia um terno impecavelmente ajustado que emanava sucesso e sofisticação, contrastando com a simplicidade prática de meu vestido verde-oliva e blazer bege. Essência Vanderbilt. Ele leu o nome da marca em voz alta, examinando um dos frascos expostos. Promessa ambiciosa para uma empresa tão jovem. Prefiro pensar como promessa sincera, respondi estendendo a mão. Cordélia Vanderbilt. Nathaniel Ashcroft. Ele se apresentou, segurando minha mão alguns segundos a mais que o necessário. Investidor. Especializado em identificar diamantes ainda brutos no mercado. O olhar que me lançou deixava clara a mensagem subentendida.
Eu era um desses diamantes, não apenas minha empresa, mas eu mesma. A sensação de ser verdadeiramente vista, após anos dedicados quase exclusivamente ao trabalho, era inebriante. Não percebi, naquele momento, que ser vista por Nathaniel não significava ser valorizada, apenas avaliada. Nosso relacionamento avançou com a rapidez característica de conexões intensas entre adultos que acreditam já ter vivido o suficiente para saber o que desejam. Jantares elegantes, conversas apaixonadas sobre sustentabilidade e inovação, fins de semana em seu chalé nas montanhas. A corte foi impecável, como se seguisse um roteiro meticulosamente planejado. Você é extraordinária, Cordélia, ele me dizia nos primeiros meses, enquanto observava meu trabalho no laboratório caseiro. Sua inteligência é quase tão fascinante quanto sua beleza. Aquele quase deveria ter me alertado. As pequenas desvalorizações começaram sutilmente, como gotas de veneno diluídas em um oceano de aparente admiração. Tão imperceptíveis que, quando finalmente comecei a sentir seus efeitos, o envenenamento já estava avançado. Nosso casamento aconteceu após apenas 1 ano de relacionamento, uma cerimônia íntima nos jardins de uma propriedade histórica em Vermont, com apenas 50 convidados, a maioria deles amigos e associados de Nathaniel. Meu círculo social havia se estreitado consideravelmente durante aquele ano, algo que só consegui identificar em retrospectiva. Não acho que Patrícia seja uma influência positiva para você. Ele comentava casualmente sobre minha amiga mais próxima, sempre criticando relacionamentos, tão amarga desde seu divórcio. Você não percebe como fica negativa depois de encontrá-la? Um a um, meus amigos mais próximos foram sendo afastados com comentários semelhantes, sempre disfarçados de preocupação genuína com meu bem-estar, sempre sutis o suficiente para que eu não percebesse o isolamento progressivo que estava sendo cuidadosamente orquestrado. A lua de mel na costa italiana foi um sonho, o último período de felicidade genuína que experimentei ao lado de Nathaniel. Caminhadas à beira-mar, jantares românticos em pequenas tratorias, explorações de vinícolas locais. Em uma dessas vinícolas, enquanto degustávamos um Chianti envelhecido sob o crepúsculo toscano, Nathaniel fez a proposta que alteraria significativamente o curso de minha empresa. Estive pensando, querida, ele disse, girando pensativamente a taça. A essência Vanderbilt tem potencial para ser muito maior do que é atualmente. Com minha experiência em investimentos e seus conhecimentos técnicos, poderíamos transformá-la em uma força dominante no mercado. A ideia era tentadora. Apesar do crescimento constante, minha empresa ainda operava em escala relativamente pequena. A distribuição limitava-se a lojas especializadas em produtos orgânicos e algumas redes regionais. A possibilidade de expansão nacional acenava como o próximo passo natural. O que exatamente você tem em mente? Perguntei genuinamente interessada. Uma reestruturação completa. Novas estratégias de marketing, expansão da linha de produtos, negociações agressivas com grandes redes. Seus olhos brilhavam com entusiasmo genuíno, ou o que parecia ser. Precisaríamos de um escritório apropriado, uma equipe maior. Sua operação atual é charmosa, mas demasiado artesanal para o que visualizo. Foi assim que, ao retornarmos da lua de mel, iniciamos a transformação da essência Vanderbilt. Um espaço comercial foi alugado em um edifício empresarial. Funcionários foram contratados. Consultores de marketing apresentaram novas embalagens, menos rústicas e mais alinhadas com as tendências do momento. O crescimento foi rápido e, aparentemente, muito bem-sucedido. Eu deveria estar eufórica. Minha pequena empresa havia se transformado em um negócio respeitável em menos de 6 meses. No entanto, algo começou a me incomodar. Um desconforto indefinível que crescia silenciosamente enquanto observava as mudanças acontecerem. Nathaniel assumiu naturalmente uma posição de liderança, mesmo sem qualquer título oficial na empresa. Reuniões importantes eram agendadas em horários em que eu estaria ocupada no laboratório.
Decisões eram tomadas e apenas posteriormente comunicadas a mim, sempre apresentadas como acordos já finalizados ou oportunidades que não podiam esperar. No início do nosso terceiro ano de casamento, a primeira mudança significativa ocorreu. Nathaniel começou a questionar minhas decisões empresariais, não como um parceiro interessado, mas como alguém que assumia uma suposta superioridade intelectual. Querida, você realmente acha que este novo produto vai funcionar? Ele perguntou certa noite, enquanto eu mostrava orgulhosamente a nova linha de produtos biodegradáveis que havia desenvolvido. O mercado não está preparado para isso. Você não passa de uma mulher comum tentando se aventurar em território complexo demais. Engoli em seco, sentindo o peso daquelas palavras. Uma mulher comum, como se meu gênero determinasse minha capacidade intelectual ou empresarial. Respirei fundo e respondi, tentando manter a compostura. Os estudos de mercado indicam o contrário, Nathaniel. Os consumidores estão cada vez mais conscientes ambientalmente. Ele riu, aquele tipo de riso que não alcança os olhos. Estudos de mercado que você interpretou, imagino. Sua visão é sempre tão limitada. Essa foi apenas a primeira de muitas conversas semelhantes. Gradualmente, o tom condescendente tornou-se mais frequente, não apenas em questões relacionadas à empresa, mas em todos os aspectos de nossa vida conjugal. Este vestido não é apropriado para a ocasião, querida. Confia em mim, tenho muito mais experiência social que você. Essa não é uma opinião inteligente sobre o assunto. Talvez devesse ler mais antes de se manifestar em público. Sua forma de organizar a casa é ineficiente. Deixe-me mostrar como pessoas realmente sofisticadas fazem. Cada comentário desses era como um pequeno corte, individualmente insignificante, mas coletivamente devastador. Como água que, gota a gota, é capaz de erodir a rocha mais sólida, aquelas palavras foram lentamente desgastando minha autoconfiança. Em casa, a dinâmica também mudava sutilmente. O quarto que compartilhávamos, inicialmente um espaço de intimidade e conexão, transformou-se gradualmente em mais um campo de batalha psicológica. Nathaniel criticava minha roupa de dormir, tão sem graça, a maneira como eu arrumava os travesseiros, completamente amadora, até mesmo minha respiração durante o sono, irritantemente audível. O laboratório em casa, meu antigo refúgio, foi gradualmente sendo relegado a um espaço secundário, quase um hobby tolerado. Não vejo por que mantê-lo, quando temos instalações profissionais no escritório agora, Nathaniel comentava com frequência. Resistir à sua eliminação completa tornou-se uma das poucas batalhas que consegui vencer, ainda que parcialmente. Nos meses seguintes, os comentários depreciativos tornaram-se parte da nossa rotina. Seus produtos são tão medíocres quanto sua existência. Você nasceu para ser apenas mais uma no mercado. Sua empresa só existe porque eu permito. À medida que o tempo passava, notei mudanças no comportamento de Nathaniel. Viagens de negócios mais frequentes. Ligações atendidas no quarto vazio. Mensagens protegidas por senhas. O clássico roteiro da infidelidade que eu me recusava a admitir. Uma dessas viagens, supostamente para uma conferência de investidores em Seattle, despertou minhas primeiras suspeitas concretas. Ao arrumar suas camisas para a bagagem, encontrei um recibo de joalheria dobrado no bolso de seu paletó, uma pulseira de diamantes no valor de $4.000, adquirida na semana anterior. Meu aniversário havia passado 2 meses antes, sem qualquer presente semelhante. As festas de fim de ano ainda estavam distantes. Confrontá-lo seria admitir que havia vasculhado seus bolsos. Além disso, uma parte de mim temia a resposta. Ou pior, temia a mentira convincente que certamente receberia. Optei pelo silêncio, mas iniciei uma observação mais atenta. Foi então que Genevieve Montgomery entrou oficialmente em cena. 29 anos, pele impecável, cabelos castanhos perfeitamente ondulados e um corpo que parecia esculpido para provocar inseguranças em mulheres como eu, que dedicavam mais tempo ao trabalho do que às academias.
Esta é Genevieve, minha nova assistente executiva. Nathaniel a apresentou durante um jantar empresarial que organizei em nossa casa. Seus olhos esverdeados me analisaram de cima a baixo, e seu aperto de mão foi tão frio quanto seu sorriso. É um prazer finalmente conhecer a esposa de Nathaniel. Ele fala tanto de você. O tom condescendente não passou despercebido. Tampouco a forma como ela pronunciou esposa, como quem menciona um objeto obsoleto. Havia algo familiar em Genevieve, além da beleza óbvia e da juventude exuberante. Algo em seu comportamento, na maneira como ela se movimentava com confiança pelo espaço, como se já o conhecesse intimamente. Durante aquele jantar, observei-os interagir. Pequenos gestos quase imperceptíveis, o roçar de dedos ao passar a saleira, olhares trocados durante conversas paralelas, a maneira como seus corpos pareciam gravitar um para o outro, mesmo quando estavam em extremidades opostas da sala. A linguagem silenciosa dos amantes que acreditam ser discretos. O mais doloroso não foi perceber a traição, mas notar como Nathaniel parecia mais vivo na presença de Genevieve. Seu riso soava mais genuíno, seus olhos brilhavam com interesse real quando ela falava. Era como observar o homem por quem me apaixonei ressurgir, só que não para mim. Nas semanas seguintes, Genevieve tornou-se uma presença constante. Reuniões que terminavam tarde, documentos urgentes que precisavam ser revisados nos finais de semana. A dança da traição seguia sua coreografia previsível, enquanto eu fingia não reconhecer os passos. Os comentários depreciativos sobre mim tornaram-se mais frequentes, agora frequentemente feitos na presença de terceiros. Durante uma reunião com a equipe de marketing, Nathaniel descartou minha sugestão sobre a nova campanha com um desdém que silenciou a sala. Cordélia sempre teve dificuldade em compreender o que realmente ressoa com o público. Seu sucesso inicial foi puramente acidental, ou melhor, consequência de minha orientação posterior. Ninguém contestou. Ninguém se manifestou em minha defesa. Os olhares baixos dos funcionários confirmavam o que eu já suspeitava. Nathaniel havia cuidadosamente construído uma narrativa onde eu era apenas uma figura decorativa na empresa que criei. Foi numa quinta-feira chuvosa que encontrei o primeiro batom que não era meu em uma das camisas de Nathaniel. Vermelho intenso. Eu nunca usava vermelho. Nathaniel dizia que era vulgar demais para mim. Aparentemente, era perfeito para Genevieve. Quando o confrontei, sua negação veio acompanhada da primeira grande humilhação pública. Você está ficando paranoica, Cordélia, ele disse durante um jantar com amigos em comum. Talvez seja aquela idade difícil para mulheres. Vocês sabem. Ele olhou para os outros homens na mesa, que riram desconfortavelmente. Quando começam a imaginar coisas para preencher o vazio de uma vida sem realizações significativas. Senti meu rosto queimar, 37 anos, e ele me retratava como uma senhora idosa instável emocionalmente. Mais doloroso ainda foi perceber que ninguém à mesa me defendeu. Caroline, que eu considerava uma amiga próxima, limitou-se a um sorriso constrangido. Robert, colega de faculdade com quem mantinha contato há quase 2 décadas, estudou intensamente seu prato de risoto. O silêncio dos outros era quase tão doloroso quanto as palavras de Nathaniel. Era a confirmação de que o isolamento social que ele havia orquestrado estava completo. Em qualquer círculo que frequentássemos, a versão dele sobre mim prevalecia. A esposa neurótica, emocionalmente instável, profissionalmente medíocre. Naquela noite, chorei silenciosamente no banheiro, enquanto Nathaniel dormia tranquilamente. As lágrimas escorriam incontroláveis enquanto eu observava meu reflexo no espelho. Uma mulher que mal reconhecia. Os olhos, antes vivos e determinados, pareciam apagados. A postura, antes confiante, agora ligeiramente curvada como se carregasse um peso invisível. Quando exatamente havia perdido tanto de mim mesma? Foi então que tomei a primeira decisão que mudaria tudo. Comecei a documentar. Cada insulto, cada humilhação,
cada evidência de traição. Um diário meticuloso da destruição sistemática de minha autoestima. O primeiro registro foi simples, apenas data e hora seguidas por transcrição exata das palavras de Nathaniel durante o jantar. Nos dias seguintes, adicionei outras entradas, frases depreciativas lançadas casualmente durante o café da manhã, comentários humilhantes feitos durante reuniões de trabalho, observações condescendentes sobre minhas capacidades intelectuais. Reler aquelas páginas era doloroso, mas também revelador. O padrão de abuso tornava-se óbvio quando as palavras estavam alinhadas cronologicamente, despidas de justificativas ou contextualizações que eu costumava criar para minimizar seu impacto. As agressões verbais intensificaram-se quando Nathaniel percebeu que eu não confrontaria publicamente sua infidelidade. A presença de Genevieve tornou-se mais descarada e seus comentários mais venenosos. "Olha só essa criatura sem graça", ela disse certa vez, pensando que eu não a escutaria ao passar pelo escritório de Nathaniel em nossa casa. "Como você aguentou todos esses anos?" A risada dele foi como uma punhalada. "Conveniência, minha querida, apenas conveniência." "Nem como esposa ela serve", Genevieve continuou. "Olhe para essa casa. E aqueles produtos de limpeza? Por favor, uma empresária fracassada que mal consegue se sustentar." Cada palavra era cuidadosamente anotada em meu diário, junto com data e horário. Sem que eles soubessem, eu também havia instalado pequenos gravadores em diversos cômodos da casa. O Dr. Harrison Pembroke III, um advogado de família que conhecia secretamente, havia me orientado sobre a legalidade dessas gravações em propriedade privada. Harrison era um homem de 55 anos, com uma reputação impecável e uma especialização em casos de divórcio complexos envolvendo abuso psicológico. Nossa primeira consulta aconteceu após eu encontrar seu nome em uma pesquisa discreta. Escolhi-o especificamente porque não pertencia ao círculo social de Nathaniel, um cuidado necessário em uma cidade onde meu marido cultivava conexões em praticamente todos os setores influentes. O escritório de Harrison era acolhedor de uma maneira que contrastava com a frieza intimidadora típica de ambientes jurídicos. Estantes de madeira escura repletas de livros cobriam 2 das paredes. A luz natural entrava generosamente através de amplas janelas. Havia algo reconfortante na organização minuciosa das pastas em sua mesa, como se aquela atenção aos detalhes fosse um prenúncio de como ele trataria meu caso. "Senhora Ashcroft", ele me cumprimentou com um aperto de mão firme, gestualizando para que eu me sentasse. "Em nosso telefonema, você mencionou uma situação conjugal complexa. Pode me contar mais detalhes?" Durante a hora seguinte, descrevi o padrão de comportamento de Nathaniel. As humilhações verbais, o isolamento social, o controle progressivo sobre a empresa, a infidelidade cada vez mais evidente. Enquanto falava, percebi que era a primeira vez que verbalizava aquela realidade sem minimizá-la ou justificá-la. Harrison ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais, mas principalmente mantendo contato visual compassivo. Quando terminei, ele pousou a caneta e respirou profundamente. "Senhora Ashcroft, o que você descreveu é um caso clássico de abuso psicológico", disse com voz calma, mas firme. "Muitas pessoas assumem erroneamente que abuso conjugal limita-se à violência física. O que seu marido está fazendo, a manipulação emocional, o isolamento, a humilhação pública, são formas igualmente destrutivas de violência." Ouvir aquelas palavras, abuso psicológico, foi simultaneamente devastador e libertador. Dar nome ao que estava vivendo significava que não era apenas uma esposa hipersensível, como Nathaniel constantemente sugeria. Era uma vítima de comportamento sistematicamente abusivo. "Qual é o próximo passo?" perguntei, sentindo uma determinação que não experimentava há meses. "Documentação é poder, Sra. Ashcroft", ele respondeu, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Precisamos construir um caso sólido. Cada incidente, cada comentário depreciativo,
Cada evidência de infidelidade deve ser registrada com data, hora e contexto. Ele me explicou sobre a legalidade de gravações em minha própria residência, os tipos de documentos financeiros que deveriam ser reunidos, a importância de identificar testemunhas que pudessem corroborar o padrão de comportamento abusivo. Não será um processo fácil ou rápido, alertou com honestidade. Homens como seu marido raramente cedem sem lutar. Ele utilizará todo o recurso à sua disposição para desacreditá-la e preservar o controle sobre os bens. Estou preparada, respondi com uma convicção que surpreendeu a mim mesma. Harrison sorriu pela primeira vez. Acredito que esteja, Sra. Ashcroft, e estarei ao seu lado durante todo o processo. Saí daquele escritório carregando algo que havia perdido meses atrás. Esperança. Não seria uma batalha simples, mas pela primeira vez vislumbrei a possibilidade de libertação. Nas semanas seguintes, segui metodicamente as orientações de Harrison. O diário tornou-se meu confidente silencioso, registrando cada interação abusiva. Os pequenos gravadores, discretamente posicionados em locais estratégicos, capturavam conversas que Nathaniel jamais imaginaria serem documentadas. Também comecei a reunir documentação financeira, extratos bancários, contratos, registros de transferências. Qualquer documento que pudesse evidenciar a situação real da empresa e dos bens conjugais. Foi durante essa investigação que descobri algo alarmante. Nathaniel havia iniciado transferências significativas para contas no exterior, sistematicamente esvaziando os recursos da essência Vanderbilt. Isso muda nosso cenário, Harrison comentou quando apresentei as evidências. Não estamos lidando apenas com abuso psicológico, mas potencialmente com fraude empresarial. Precisamos agir mais rapidamente do que planejado. A urgência aumentou quando descobri, através de documentos encontrados no escritório de casa, que Nathaniel e Genevieve planejavam lançar uma marca concorrente utilizando fórmulas desenvolvidas por mim. Haviam inclusive registrado patentes baseadas em minhas pesquisas, fraudulentamente apresentando-se como os desenvolvedores originais. A situação atingiu seu ápice numa sexta-feira, quando retornei mais cedo de uma viagem de negócios. Deveria ter chegado apenas no sábado, mas uma reunião cancelada me permitiu adiantar o retorno. Ao entrar em casa silenciosamente, ouvi música alta e risadas vindas da sala de estar. Nathaniel havia organizado uma festa, em minha própria casa, sem meu conhecimento. Quando me viu parada à porta da sala, seu rosto transformou-se numa máscara de irritação mal disfarçada. Cordélia! Que surpresa! Desagradável, ele disse, aproximando-se rapidamente. Pensei que voltaria apenas amanhã. A reunião foi cancelada, respondi secamente, observando os rostos desconhecidos que enchiam nossa sala. No centro, como uma rainha em seu trono, Genevieve sorria com um copo de champanhe, meu champanhe, na mão. Ela usava um vestido vermelho que reconheci imediatamente, um modelo exclusivo que Nathaniel havia me dado de presente no Natal anterior, alegando que havia sido feito sob medida especialmente para mim. Obviamente, nunca havia sido destinado a mim. O vestido ajustava-se perfeitamente ao corpo de Genevieve, como se houvesse sido criado especificamente para suas curvas. Outra pequena humilhação em meio ao espetáculo maior que se desenrolava. Nathaniel agarrou meu braço com força, arrastando-me para longe dos convidados. — Você está arruinando tudo, como sempre! Sibilou entre dentes. — Esta é minha casa, respondi, tentando manter a voz firme apesar do tremor que começava a percorrer meu corpo. — Esta casa é minha tanto quanto sua, ele retrucou. E hoje prefiro que você não esteja nela. Antes que pudesse reagir, ele me empurrou para dentro do quarto de hóspedes e girou a chave. Fique aqui até que todos saiam. Não me envergonhe mais do que já fez. O quarto de hóspedes era espaçoso e elegantemente decorado. Ironia amarga considerando minha condição atual de prisioneira em minha própria casa.
As paredes azul claras, que eu mesma havia escolhido por sua qualidade tranquilizante, pareciam agora zombar de minha situação. A cama king size com sua colcha de seda importada. O pequeno sofá junto à janela onde costumava sentar para ler em manhãs preguiçosas de domingo. O banheiro em suíte com seus azulejos italianos. Todo aquele luxo transformado em cenário de minha humilhação definitiva. Bati na porta, gritei, mas a música alta encobria qualquer som que eu fizesse. Através da janela, vi que estávamos no auge de uma tempestade, o que tornava impossível qualquer tentativa de sair por ali. Gotas grossas de chuva chicoteavam violentamente o vidro, quase como se a própria natureza espelhasse a tempestade que se desenrolava dentro de mim. Sentei-me na cama, tremendo de raiva e humilhação. Ouvi as risadas, a música, o tilintar de taças. Minha casa, minha vida, tudo invadido, violado por pessoas que zombavam de minha existência. Foi naquele momento de absoluto desespero que algo dentro de mim mudou definitivamente. A Cordélia que aceitava, que se diminuía, que duvidava de seu próprio valor, morreu naquele quarto de hóspedes. Em seu lugar, nasceu uma mulher que não permitiria mais ser apagada. Peguei meu telefone e fiz a ligação que vinha adiando por meses. Dr. Pembroke, é Cordélia Ashcroft. Estou pronta para seguir com aquele plano que discutimos. Tem certeza, Sra. Ashcroft? Uma vez iniciado o processo, não haverá volta. Mais certeza do que jamais tive em toda a minha vida. Desliguei o telefone e sentei-me novamente na cama. A festa continuava lá fora, mas dentro de mim, um estranho silêncio havia se instalado. A calma que precede tempestades devastadoras. Não sei exatamente quanto tempo fiquei ali, perdida em pensamentos de reconstrução e vingança. Talvez 2 horas, talvez mais. A música já não estava tão alta quando ouvi algo que fez meu coração acelerar. O som da campainha, vozes alteradas, a música diminuindo, e então, silêncio. 1 minuto depois, passos apressados pelo corredor, a chave girando na fechadura. Nathaniel apareceu à porta, seu rosto uma máscara de fúria contida. — O que você fez? Ele perguntou, a voz tremendo de raiva. — Do que está falando? Respondi, levantando-me lentamente, consciente de que aquele momento marcaria o início de minha reconstrução. Seu advogado está aqui, com oficiais de justiça. Sorri pela primeira vez naquela noite. Acho que você deveria perguntar a ele. Nathaniel agarrou meu braço com força. Seus dedos certamente deixariam marcas, mais uma evidência física para meu caso. Ele me arrastou pelo corredor luxuosamente decorado, passando por fotografias emolduradas de nossa falsa felicidade conjugal, até a sala, agora silenciosa e tensa. Os convidados ainda estavam lá, incluindo Genevieve, que parecia ter perdido toda a cor do rosto. No centro da sala, imponente em seu terno impecável, estava o Dr. Harrison Pembroke III. Ao seu lado, 2 oficiais de justiça e um homem que reconheci como perito digital. — Senhora Ashcroft. Harrison me cumprimentou com um aceno respeitoso. Trouxe os documentos conforme solicitado. — Que documentos? Nathaniel perguntou, sua voz oscilando entre raiva e medo. Harrison abriu sua pasta e retirou um maço de papéis. Uma ordem judicial autorizando a apreensão imediata de todos os dispositivos eletrônicos desta residência para a investigação de fraude empresarial e desvio de propriedade intelectual. Do que você está falando? Nathaniel soltou uma risada nervosa, olhando para os convidados como quem busca apoio. Isso é algum tipo de piada? Também tenho aqui. Harrison continuou, imperturbável. Documentos comprovando transferências financeiras irregulares da empresa da Sra. Ashcroft para contas no exterior em seu nome, Sr. Ashcroft. O rosto de Nathaniel empalideceu. Isso é impossível. E, por fim, Harrison concluiu. Uma petição de divórcio por infidelidade comprovada e abuso psicológico sistemático, com pedido de medida protetiva imediata. O silêncio na sala era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. 1 a 1,
Os convidados começaram a se retirar discretamente, murmurando desculpas embaraçadas. Alguns evitavam olhar diretamente para qualquer um dos envolvidos, como se pudessem ser contaminados pelo escândalo. Outros observavam com fascínio mórbido, certamente ansiosos para repassar os detalhes sórdidos em conversas futuras. Você não pode fazer isso comigo, Nathaniel finalmente disse, sua voz quase suplicante. Tudo o que você tem foi construído com minha ajuda. Dei um passo à frente, sentindo uma força que não sabia que possuía. Não, Nathaniel. Tudo o que tenho foi construído apesar de você. E agora você vai descobrir exatamente o que significa perder tudo. Genevieve avançou, seu rosto contorcido de raiva. O vestido vermelho, meu vestido, parecia agora absurdamente inadequado para a situação, como uma fantasia mal escolhida. Você não passa de uma mulher patética tentando se vingar porque não conseguiu manter seu marido interessado. Harrison interveio suavemente. Senhora Montgomery, certo? Também tenho documentos referentes à senhora. Parece que houve um desvio significativo de propriedade intelectual da empresa da senhora Ashcroft para uma pequena startup de produtos de limpeza recentemente registrada em seu nome. O choque no rosto de Genevieve foi impagável. A máscara de confiança superior desintegrou-se instantaneamente, revelando o pânico subjacente. Isso é difamação! Os registros de patente indicam o contrário, Harrison respondeu, entregando mais documentos aos oficiais. Assim como os e-mails trocados entre a senhora e o Sr. Ashcroft, discutindo explicitamente como usar as fórmulas desenvolvidas pela senhora Ashcroft sem seu conhecimento. Nathaniel avançou ameaçadoramente em minha direção, mas foi imediatamente contido por um dos oficiais. Você vai se arrepender disso, Cordélia. Ninguém toca em Nathaniel Ashcroft sem pagar o preço. O único que pagará um preço aqui será você, respondi calmamente. Por cada insulto, cada humilhação, cada momento em que me fez duvidar de meu próprio valor. Esta casa agora está sob proteção judicial e você tem exatamente 30 minutos para recolher seus pertences pessoais e sair. Você não pode me expulsar da minha própria casa. Harrison pigarreou suavemente. Na verdade, Sr. Ashcroft, esta residência está registrada exclusivamente no nome da senhora Ashcroft. O senhor nunca foi legalmente coproprietário, apenas residente. As próximas horas passaram como um borrão de atividade. Nathaniel e Genevieve foram escoltados para fora após recolherem alguns pertences básicos. Ele gritou, ameaçou, tentou intimidar, táticas que haviam funcionado por tanto tempo, mas que agora se mostravam impotentes diante da força da lei. Os oficiais apreenderam computadores e dispositivos eletrônicos. O perito digital trabalhou metodicamente para garantir que nenhuma evidência fosse perdida. Harrison explicou detalhadamente os próximos passos do processo. O juiz concedeu a medida protetiva provisória, explicou ele. Nathaniel não poderá se aproximar de você ou desta residência até a audiência preliminar, marcada para a próxima semana. E quanto à empresa? Perguntei, ainda apreensiva. Obtivemos também uma liminar impedindo qualquer movimentação financeira sem sua aprovação expressa. As contas identificadas como destino das transferências irregulares foram temporariamente bloqueadas. Quando finalmente fiquei sozinha, sentei-me no sofá da sala que agora parecia estranhamente vazia e maior. Pela primeira vez em anos, respirei profundamente sem sentir o peso da ansiedade no peito. O ar parecia mais leve, como se a própria atmosfera da casa tivesse sido purificada com a saída de Nathaniel. Observei ao redor. Os móveis elegantes escolhidos para impressionar visitas, os objetos decorativos caros e impessoais, as obras de arte selecionadas por seu valor de investimento mais que por qualquer apreciação estética. Nada daquilo refletia realmente quem eu era. Era apenas cenário elaborado para a farsa de perfeição que Nathaniel tanto valorizava.
Subi as escadas lentamente, passando pelo quarto principal, nosso quarto, sem entrar. Não estava pronta para confrontar aquele espaço ainda. Em vez disso, dirigi-me ao meu laboratório caseiro no andar inferior. Ali, entre frascos, anotações e equipamentos, senti-me finalmente ancorada novamente. Aquele era o único espaço da casa que permanecia autenticamente meu, que mantinha a essência de quem eu realmente era. Sentei-me à mesa de trabalho e abri meu caderno de fórmulas. As páginas estavam cheias de anotações meticulosas, tentativas, falhas, ajustes, sucessos. A história de perseverança e inovação que ninguém poderia roubar de mim, por mais que tentassem apagar meus méritos. Você sobreviveu, Cordélia, disse em voz alta, permitindo que as palavras ecoassem no laboratório vazio. E agora você vai prosperar. Nos meses que se seguiram, o processo de divórcio revelou-se exatamente a batalha que eu esperava. Nathaniel contratou os melhores advogados, tentou transferir bens, chegou a alegar que eu sofria de instabilidade mental. Cada movimento seu era como um reflexo desesperado de um homem acostumado ao controle absoluto, agora confrontado com sua impotência. A primeira audiência foi particularmente tensa. Sentada do lado oposto da sala, evitei deliberadamente olhar na direção de Nathaniel, embora pudesse sentir seu olhar furioso perfurando-me constantemente. Ao seu lado, Genevieve tentava manter a compostura, mas sua postura tensa revelava o desconforto de quem não estava habituada a ser tratada como acusada. Sua Excelência, o advogado de Nathaniel começou, um homem de meia idade com a arrogância característica dos profissionais que raramente perdem casos, as alegações da senhora Ashcroft constituem uma tentativa transparente de obter vantagens financeiras indevidas em um processo de divórcio comum. Objeção. Harrison interveio imediatamente. Caracterização imprópria. Mantida, respondeu o juiz, um homem idoso com um olhar penetrante que parecia capaz de dissecar mentiras com precisão cirúrgica. As evidências apresentadas pela acusação foram obtidas de maneira questionável, continuou o advogado, claramente desconfortável com a interrupção. Gravações realizadas sem conhecimento ou consentimento do meu cliente. As gravações foram realizadas na residência da senhora Ashcroft, onde ela possui direito legal de registrar o que ocorre em sua propriedade. Harrison contra-argumentou com tranquilidade. Além disso, as transferências financeiras irregulares e os registros fraudulentos de patentes são documentos públicos que independem de qualquer gravação privada. A batalha prosseguiu por horas. Quando chegou meu momento de testemunhar, senti um misto de terror e determinação. Declarações públicas nunca haviam sido meu forte. Nathaniel sempre fizera questão de enfatizar minha suposta inabilidade social. Agora seria minha voz, apenas minha voz, que determinaria o rumo do processo. Na noite anterior ao meu testemunho, passei horas sozinha em meu laboratório, cercada por frascos e anotações, meu verdadeiro santuário. Lembrei-me de como minha avó Helena enfrentara situações igualmente desafiadoras após ficar viúva. É nos momentos de maior adversidade que descobrimos nossa verdadeira essência, Cordélia. Ela me dizia enquanto suas mãos enrugadas trabalhavam incansavelmente em seu pequeno negócio. Helena Vanderbilt havia enfrentado o desprezo de uma sociedade que não acreditava que uma mulher pudesse administrar um negócio sozinha nos anos 60. Recordei-me de uma história particular que ela contara apenas uma vez, com os olhos marejados, como um banqueiro recusara-se a atendê-la sem a presença de um homem da família, e como ela permanecera sentada na agência por 4 horas completas, recusando-se a sair até ser tratada com o respeito devido a qualquer cliente. Ele finalmente me atendeu, Cordélia. Ela concluiu com um sorriso vitorioso. Não porque mudou sua opinião sobre mulheres nos negócios, mas porque minha dignidade se tornou mais incômoda que seu preconceito. Aquela memória me acalentou enquanto eu preparava mentalmente as respostas que daria no tribunal.
Minha avó não tivera acesso a advogados especializados ou medidas protetivas, apenas sua própria determinação inabalável. Eu tinha isso e mais. Tinha evidências, tinha a lei ao meu lado e, principalmente, tinha redescoberto minha própria voz. Revisei metodicamente as notas preparadas com Harrison, ponderando cada possível linha de questionamento que poderia enfrentar. Eles tentarão desacreditar seu testemunho, minando sua estabilidade emocional, Harrison havia alertado. É uma tática comum em casos de abuso psicológico fazer a vítima parecer instável para validar as alegações do abusador. Quando finalmente adormeci, foi um sono leve e inquieto, povoado por fragmentos de memórias, momentos de humilhação pública, comentários depreciativos sussurrados, o olhar de desdém compartilhado entre Nathaniel e Genevieve quando acreditavam que eu não estava observando. Mas entre esses pesadelos surgiam também imagens de força, minha avó em sua loja, minhas primeiras fórmulas bem-sucedidas, o momento em que Harrison apareceu naquela festa, abrindo a porta não apenas do quarto onde eu estava trancada, mas da prisão emocional que meu casamento havia se tornado. Senhora Ashcroft, iniciou o advogado de Nathaniel durante o interrogatório. Não é verdade que você tem histórico de comportamento emocionalmente instável? Objeção. Harrison levantou-se. Falta de fundamento. Vou reformular, respondeu o advogado com um sorriso condescendente. Senhora Ashcroft, seu marido não precisou frequentemente acalmá-la durante episódios de ansiedade extrema? Respirei fundo, lembrando-me das orientações de Harrison. Responder apenas o necessário, manter a calma, não deixar-me provocar. O que meu marido caracterizava como ansiedade extrema eram reações normais ao abuso psicológico sistemático. Respondi com voz surpreendentemente firme. A documentação apresentada demonstra claramente o padrão de gaslighting, onde situações por ele provocadas eram depois utilizadas para questionar minha sanidade mental. O interrogatório prosseguiu por mais de 1 hora, com tentativas cada vez mais desesperadas de me desestabilizar. Para minha própria surpresa, mantive-me inabalável. Cada pergunta capciosa, cada insinuação era respondida com a clareza de quem finalmente reconheceu a manipulação pelo que realmente era. Quando tudo terminou, Harrison apertou minha mão discretamente sob a mesa. Extraordinário! Sussurrou. Você foi extraordinária. Ao final da audiência, o juiz decidiu manter a medida protetiva e o bloqueio das contas. Era apenas o início, mas uma vitória significativa. No corredor, Nathaniel tentou se aproximar novamente, ignorando a presença do oficial de justiça que garantia o cumprimento da ordem restritiva. Você não vai conseguir manter essa farsa por muito tempo, sibilou, mantendo-se à distância mínima permitida. Sei exatamente quais botões pressionar para te quebrar, Cordélia. Sempre soube. A diferença, Nathaniel, respondi calmamente, é que agora eu também sei. As semanas transformaram-se em meses. O processo se arrastava com a lentidão característica do sistema judicial, mas cada pequena vitória consolidava minha posição. A perícia digital revelou evidências irrefutáveis de fraude. Testemunhas, incluindo ex-funcionários da Essência Vanderbilt, confirmaram o comportamento abusivo de Nathaniel no ambiente corporativo. Paralelamente à batalha legal, dei início à reconstrução da empresa. Com Nathaniel afastado, redescobri o prazer de tomar decisões sem questionamentos constantes, de implementar ideias sem serem desmerecidas, de liderar sem ser sistematicamente sabotada. A nova linha de produtos biodegradáveis, aquela mesma que Nathaniel havia descartado como inviável, foi lançada com sucesso surpreendente. Críticas especializadas destacavam a inovação das fórmulas. Consumidores respondiam entusiasticamente à proposta eco-friendly. Distribuidores que anteriormente haviam hesitado agora competiam por contratos exclusivos. Durante esse período de renascimento profissional, fiz questão de completamente reformular a equipe executiva. Muitos dos funcionários contratados durante a gestão de Nathaniel
Haviam sido selecionados mais por lealdade a ele que por competência. Novos talentos foram contratados, com especial atenção à diversidade e equidade. Estamos criando não apenas produtos, mas uma cultura organizacional completamente nova. Expliquei durante uma reunião geral. Uma cultura baseada em respeito mútuo, inovação colaborativa e transparência absoluta. A transformação foi além do profissional. Em casa, iniciei um processo de redescobrimento pessoal. O quarto principal, aquele que havia compartilhado com Nathaniel, foi completamente reformado, das cores das paredes ao último objeto decorativo. O closet foi esvaziado de roupas que ele havia selecionado para mim, substituídas por peças que refletiam meu próprio gosto e personalidade. O laboratório caseiro, antes relegado a espaço secundário, tornou-se novamente o coração da casa. Ampliei-o, adquiri equipamentos mais modernos, transformei-o no santuário criativo que sempre deveria ter sido. A sentença final foi proferida numa terça-feira ensolarada, exatamente 8 meses após aquela fatídica festa. Nathaniel e Genevieve sentaram-se do outro lado do tribunal, ambos visivelmente abatidos. Os meses de batalha judicial haviam cobrado seu preço. Este tribunal decide em favor da requerente, Sra. Cordelia Vanderbilt Ashcroft, anunciou o juiz, sua voz ecoando na sala silenciosa. O divórcio é concedido por motivo de infidelidade comprovada e abuso psicológico. Senti uma lágrima solitária escorrer por meu rosto, rapidamente enxugada. Não permitiria que Nathaniel me visse chorar novamente. Todos os bens registrados em nome do Sr. Nathaniel Sterling Ashcroft deverão ser transferidos à Sra. Ashcroft como compensação por danos morais e materiais. A empresa, Essência Vanderbilt, permanece integralmente sob propriedade da Sra. Ashcroft, com medida cautelar impedindo o Sr. Ashcroft e a Sra. Montgomery de atuarem no mesmo segmento de mercado pelos próximos 10 anos. Nathaniel levantou-se abruptamente. Isso é um absurdo! Vou apelar! Sente-se, Sr. Ashcroft, o juiz ordenou severamente. Há ainda a questão das acusações criminais de fraude empresarial e desvio de propriedade intelectual, que serão tratadas em processo separado. Por ora, o senhor está proibido de deixar o Estado até a conclusão dessas investigações. Quando a sessão terminou, Nathaniel tentou se aproximar de mim no corredor do tribunal. Você destruiu minha vida, ele disse, sua voz embargada por uma raiva contida. Não, Nathaniel, respondi calmamente. Você destruiu a sua própria vida quando decidiu que eu não merecia respeito. Ele riu amargamente. E agora? Vai viver de vingança? Acredita realmente que isso trará alguma satisfação? Não se trata de vingança. Repeti as palavras que havia dito a Harrison. Trata-se de justiça. E agora, trata-se de reconstrução. Dei-lhe as costas e caminhei para fora do tribunal, onde o sol de primavera aquecia meu rosto. Um novo capítulo começava, e pela primeira vez em muitos anos, senti-me genuinamente esperançosa quanto ao futuro. Os meses seguintes foram dedicados à reconstrução não apenas de minha empresa, mas de minha própria identidade. Redesenhei a marca Essência Vanderbilt, lançando uma nova linha de produtos ecologicamente responsáveis que rapidamente ganhou espaço no mercado. Contratei uma equipe diversificada de químicos e especialistas em marketing, criando um ambiente de trabalho colaborativo onde todas as vozes eram ouvidas e respeitadas. A experiência do abuso havia me ensinado o valor inestimável de tratar as pessoas com dignidade. Uma parte importante do processo de reconstrução foi reconectar-me com amigos e familiares dos quais havia sido gradualmente afastada. Alguns relacionamentos foram facilmente restaurados, antigos amigos que compreenderam imediatamente a dinâmica abusiva assim que expliquei. Outros exigiram conversas mais difíceis, especialmente com aqueles que haviam testemunhado humilhações públicas sem intervir. Eu deveria ter dito algo, admitiu Caroline durante nosso primeiro almoço após o divórcio.
Sempre senti que algo estava errado, mas Nathaniel era tão convincente. Fazia parecer que você realmente estava apenas passando por uma fase difícil. Era exatamente o que ele queria que todos pensassem. Respondi, sem ressentimento. Abusadores são mestres em criar narrativas que os protegem. Essas reconexões sociais foram fundamentais para minha cura emocional. Cada conversa genuína, cada relação restaurada era um pequeno tijolo na reconstrução de minha confiança interpessoal. Aprendi a reconhecer relacionamentos verdadeiramente saudáveis e a estabelecer limites claros com todos ao meu redor. Em menos de um ano, a Essência Vanderbilt havia duplicado seu valor de mercado. Fui convidada para palestras sobre empreendedorismo feminino e resiliência empresarial. Minha história, cuidadosamente editada para proteger minha privacidade, inspirava outras mulheres a reconhecerem e se libertarem de relacionamentos abusivos. O abuso psicológico é particularmente insidioso, expliquei durante uma conferência para mulheres empreendedoras, porque seus efeitos são invisíveis. Não há marcas externas para mostrar ao mundo. A destruição acontece internamente, silenciosamente, até que você mal reconheça seu próprio valor. Após uma dessas palestras, uma jovem empresária aproximou-se timidamente. Em seus olhos, reconheci imediatamente o olhar que eu mesma tivera durante tanto tempo, aquela mistura de dúvida constante e esperança reprimida. "Como você soube?" ela perguntou hesitante. "Como soube que era hora de partir?" "Quando percebi que ficar significava desaparecer completamente", respondi com gentileza. "Quando entendi que cada dia naquela relação apagava um pouco mais de quem eu realmente era." Ela assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. Trocamos contatos, e nas semanas seguintes, pude acompanhá-la em seus primeiros passos para fora de seu próprio relacionamento abusivo. Havia algo profundamente reparador em poder oferecer a outras o apoio que desejei ter recebido. Quanto a Nathaniel e Genevieve, soube por Harrison que enfrentavam dificuldades significativas. O processo criminal por fraude resultou em multas substanciais que consumiram os poucos recursos que haviam conseguido esconder durante o divórcio. A proibição de atuarem no mercado de produtos de limpeza eliminou seus planos de competir comigo usando minhas próprias fórmulas. Para minha surpresa, recebi um e-mail de Thomas Harrington, antigo colega de Nathaniel e um dos convidados daquela fatídica festa. Ele solicitava um encontro discreto para discutir assuntos de interesse mútuo. Hesitei inicialmente, mas a curiosidade falou mais alto. Encontramo-nos em um café tranquilo nos arredores da cidade, longe dos círculos sociais que costumávamos frequentar. Thomas parecia nervoso, seus dedos tamborilando incessantemente sobre a mesa enquanto esperava seu cappuccino. "Cordélia, agradeço por ter vindo", ele começou, evitando contato visual direto. "Sinto que preciso me desculpar pelo papel que desempenhei. Ou melhor, pelo papel que não desempenhei quando Nathaniel a tratava tão mal." Mantive expressão neutra, esperando que continuasse. "Você provavelmente não sabe, mas Nathaniel construiu toda uma reputação baseada em manipulação e intimidação. Não era apenas com você. Todos nós, seus supostos amigos, éramos controlados de alguma forma." "Como assim?" perguntei, genuinamente intrigada. Ele mantinha informações comprometedoras sobre cada um de nós. Pequenos deslizes profissionais, indiscrições pessoais, qualquer coisa que pudesse ser usada como alavanca quando necessário. Thomas finalmente ergueu os olhos. "Não estou justificando nossa covardia coletiva, apenas explicando." Thomas prosseguiu revelando como, após o divórcio, Nathaniel tentara mobilizar seu antigo círculo social para isolar-me profissionalmente, mas encontrara resistência inesperada. Sem seu poder financeiro e influência, suas ameaças perderam eficácia. O império de medo que construíra desmoronava rapidamente. "Ele e Genevieve estão praticamente isolados agora", Thomas concluiu. "Ninguém quer ser associado a eles, profissional ou socialmente.
É como se uma cortina tivesse sido erguida e todos finalmente vissem a manipulação por trás do charme. Agradeci a Thomas por sua honestidade tardia, mas saí daquele encontro sem o sentimento de vingança que talvez esperasse sentir. Em vez disso, experimentei uma compreensão mais profunda de como abusadores operam, criando redes de cumplicidade através do medo e da manipulação. A queda de Nathaniel não era apenas pessoal, mas o colapso de todo um sistema de controle cuidadosamente arquitetado. Eles tentaram iniciar uma pequena consultoria de marketing. Harrison me informou durante um de nossos encontros ocasionais, agora mais como amigos que como advogado e cliente. Aparentemente não está indo bem. A reputação de Nathaniel no meio empresarial foi significativamente abalada pelo processo. Em outros tempos, talvez essa informação me trouxesse satisfação vindicativa. Agora, provocava apenas uma tranquila constatação de que o universo às vezes realmente equilibra as contas à sua própria maneira. Foi numa tarde de outono, quase 2 anos após a fatídica festa, que os vi novamente. Eu saía de um restaurante no centro da cidade quando avistei um casal discutindo acaloradamente na calçada oposta. Mesmo à distância, reconheci imediatamente Nathaniel, agora visivelmente mais velho e abatido. Genevieve gesticulava nervosamente, seu rosto contorcido numa expressão que eu conhecia bem, a frustração de quem se sente presa a alguém que a diminui constantemente. Observei por alguns momentos, protegida pelo fluxo de pedestres entre nós. Nathaniel apontava o dedo acusadoramente, seu rosto vermelho de raiva. Genevieve alternava entre retrucar defensivamente e olhar ao redor, claramente envergonhada pela cena pública. A dinâmica era dolorosamente familiar, o mesmo padrão de intimidação e humilhação que eu havia suportado por anos. Por um momento fugaz, senti uma pontada de compaixão. Genevieve, apesar de tudo, era agora vítima do mesmo homem que havia me destruído sistematicamente. Parte de mim queria atravessar a rua, intervir de alguma forma. Então, lembrei-me de cada palavra cruel pronunciada por ela, cada sorriso debochado, cada momento em que participara ativamente de minha humilhação. A compaixão deu lugar a uma tranquila constatação. Eles haviam colhido exatamente o que plantaram. O relacionamento construído sobre a traição e crueldade agora mostrava sua verdadeira natureza. Nathaniel, privado de seu poder financeiro e status social, revelava a mesma face abusiva para a mulher que uma vez considerou superior a mim em todos os aspectos. Continuei meu caminho sem me fazer notar, uma mulher diferente daquela que havia sido trancada em seu próprio quarto. Não precisava mais de sua destruição para me sentir completa. Minha vitória não estava em vê-los cair, mas em permanecer de pé, mais forte e mais verdadeira do que nunca. Naquela noite, sentada na varanda de minha casa, minha de verdade agora, refleti sobre a jornada dos últimos anos. A brisa suave da noite trazia o perfume das gardênias que havia plantado no jardim frontal, flores que Nathaniel considerava comuns demais para nossa residência, mas que sempre haviam sido minhas favoritas desde a infância. A casa havia sido completamente transformada, assim como eu. Cores vivas substituíram os tons neutros que Nathaniel preferia. Arte contemporânea de artistas emergentes ocupava espaços antes dedicados a peças de investimento selecionadas exclusivamente por seu valor potencial futuro. Livros, tantos livros. Preenchiam estantes em praticamente todos os cômodos, uma indulgência que ele sempre considerou desordenada e desnecessária. Cada elemento do espaço agora refletia autenticamente quem eu era, sem filtros ou pretensões. Era uma casa vivida, não um showroom impessoal para impressionar visitantes. Era, finalmente, um lar. Abri meu antigo diário, aquele que havia documentado meticulosamente cada agressão, cada humilhação. Suas páginas continham o registro detalhado de um período sombrio que agora parecia pertencer a outra vida, outra pessoa. Folheei-o lentamente,
reconhecendo em cada entrada a progressão do abuso, como havia sido cuidadosamente escalado, como cada pequena transgressão preparava terreno para a próxima, ligeiramente maior. Aquele documento, que havia sido crucial para minha libertação legal, agora servia a um propósito diferente: lembrar-me de minha própria força, de como havia sobrevivido àquilo tudo e emergido não apenas intacta, mas revitalizada. Fechei o diário e caminhei até a lareira. Hesitei por um momento, pesando seu valor como evidência contra seu peso como âncora que me prendia ao passado. Finalmente, coloquei-o sobre a mesa de centro. Não o queimaria hoje. Talvez nunca o fizesse. Aquelas páginas continham não apenas a história de minha dor, mas também o registro de minha sobrevivência. A verdadeira libertação não estava em esquecer, mas em seguir adiante sem permitir que o passado determinasse meu futuro. Nathaniel e Genevieve haviam perdido o poder de me machucar, não porque eu os havia destruído, mas porque eu havia me reconstruído mais forte. O preço da humilhação havia sido alto. Anos de autoestima destruída, noites de lágrimas silenciosas, a dolorosa decomposição de um relacionamento. Mas o valor da reconstrução era inestimável. O reconhecimento de minha própria força, a redescoberta de minha voz, a certeza de que ninguém jamais poderia novamente me convencer de meu suposto menor valor. Ergui minha taça em um brinde silencioso. A mulher que fui, que sofreu, mas não desistiu. A mulher que sou, que sobreviveu e agora prospera. E, principalmente, a mulher que serei, livre, forte e finalmente em paz. Porque a verdadeira vingança nunca esteve na destruição deles, mas na minha própria reconstrução. E nisso eu havia sido absolutamente bem-sucedida. Nathaniel Sterling Ashcroft e Genevieve Montgomery haviam aprendido a lição mais difícil. O poder que cedemos aos outros pode sempre ser recuperado. E quando isso acontece, aqueles que abusaram desse poder descobrem-se subitamente impotentes. E eu, Cordelia Vanderbilt Ashcroft, havia finalmente compreendido a mais valiosa das lições. Meu valor jamais dependeu da validação de outra pessoa. Esteve sempre dentro de mim, esperando apenas que eu tivesse a coragem de reconhecê-lo. A porta que Harrison Pembroke abrira naquela noite de festa não levara apenas à libertação de um quarto trancado. Abrira o caminho para a minha verdadeira libertação. Aquela que acontece quando finalmente nos permitimos ser exatamente quem somos, sem diminuições, sem desculpas, sem medo. E isso, mais que qualquer vingança, era o verdadeiro triunfo. 3 anos após o divórcio, recebi um convite para participar como palestrante principal em uma conferência internacional sobre empreendedorismo feminino em Barcelona. O tema proposto era reconstrução, superando barreiras invisíveis no mundo corporativo. Aceitei imediatamente, reconhecendo a oportunidade não apenas de compartilhar minha experiência, mas de transformá-la em ferramenta para outras mulheres. A viagem a Barcelona representou muito mais que uma simples oportunidade profissional. Era a primeira vez que cruzava o oceano sozinha, sem a voz crítica de Nathaniel sussurrando sobre minha suposta incapacidade de navegar situações sociais internacionais ou ridicularizando meu sotaque ao tentar falar espanhol. O hotel boutique que escolhi personificava tudo que Nathaniel desprezaria. Pequeno em vez de ostensivamente luxuoso, administrado por uma família local em vez de pertencer a uma rede internacional reconhecida, decorado com arte contemporânea vibrante em vez dos clássicos apropriados que ele considerava únicos dignos de apreciação. Na manhã da conferência, enquanto me preparava diante do espelho, observei meu reflexo com um olhar completamente diferente daquele de 3 anos atrás. Os olhos que me encaravam estavam vivos, presentes, confiantes. As linhas de expressão que começavam a se formar ao redor deles não eram marcas de derrota, mas registros de uma vida plenamente vivida, com todas suas dores e alegrias. Vesti-me com cores vibrantes,
outra escolha que Nathaniel teria criticado como inadequadamente chamativa para uma mulher de negócios séria. O vermelho, que ele considerava vulgar demais para mim, mas perfeito para Genevieve, tornou-se minha cor de assinatura em apresentações públicas. Um pequeno ato de reclamação pessoal que carregava significado apenas para mim. Ao subir ao palco diante de 800 mulheres de diversos países, senti uma conexão imediata que transcendia idiomas e culturas. Comecei minha fala não com estatísticas ou estratégias de negócios, mas com uma simples verdade. Minha história de sucesso empresarial começou verdadeiramente no dia em que recuperei minha voz. Durante a hora seguinte, compartilhei não apenas como havia construído e reconstruído minha empresa, mas como havia reconstruído a mim mesma. A plateia reagiu com um silêncio atento, que gradualmente se transformou em assentimentos reconhecedores, olhares compreensivos e, finalmente, uma ovação prolongada que me emocionou profundamente. Nos dias seguintes, dezenas de mulheres me procuraram para contar suas próprias histórias. Algumas de abuso evidente, outras de formas mais sutis de diminuição e apagamento. Em cada relato, reconheci fragmentos de minha própria experiência, confirmando que o que vivemos como dor individual frequentemente representa padrões coletivos de comportamento. Voltei daquela viagem com uma nova missão para a Essência Vanderbilt. Além de criar produtos ecologicamente responsáveis, estabeleceríamos uma fundação dedicada a apoiar mulheres empreendedoras sobreviventes de relacionamentos abusivos. Ofereceríamos não apenas suporte financeiro, mas mentoria, rede de contatos e, principalmente, um espaço seguro onde suas vozes seriam ouvidas e valorizadas. Ao desembarcar em solo americano, respirei profundamente o ar familiar. Estava finalmente em casa, não apenas no sentido geográfico, mas no sentido mais profundo de habitar completamente minha própria existência, sem diminuições, sem desculpas, sem medo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!